outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, tambores, flautas e harpas. Eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Versículo 10, chegando eles a Gibeá, um grupo dos profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito do Senhor se apoderou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, ao verem que ele profetizava como os profetas, diziam uns aos outros: que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Vou parar aí, irmãos. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, pelo que Tu vais falar hoje. Obrigado, Senhor, porque essa palavra vai impactar nossa vida de tal maneira que, como Saul, nós também não seremos mais o mesmo. Muito obrigado, Jesus. Eu li essa história toda para você entender da onde vem o contexto todo de Saul. É muito fácil pregar de Saul, e muita gente tem pregado de Saul, e muita gente aproveita para pregar das coisas mal de Saul, porque Saul realmente fracassou. E quem não tem fracassado na Bíblia? Deus chamou Saul. Deus ungiu Saul, e Saul ao final fracassou por algo bem simples que muitos de nós fracassamos. Eu sempre costumo dizer que Deus não tem problema com você fracassando. O maior problema que Deus tem com o nosso fracasso é quando a gente fracassa e não se arrepende. O segundo maior problema que Deus tem com a gente é quando a gente fracassa naquilo que era o propósito de Deus com a nossa vida. Eu não tenho tempo para dissertar, mas você vai ver na Bíblia que grandes homens da Bíblia são considerados grandes homens da Bíblia e tiveram grandes fracassos, mas Deus tem eles como grandes homens. E você vai ver que outras pessoas Deus eliminou rapidinho. E você pergunta, por que é que Deus, como Saul e Davi? Parece que Saul cometeu um pecado menor que o de Davi. Saul não foi homicida, não foi adúltero no sentido como foi Davi. No entanto, Davi reinou por muito tempo e Jesus diz que ele é da linhagem de Davi. Saul parece que o que ele fez foi que um dia quis ficar bem com todo mundo e fez algo que não deveria fazer. Não foi nenhum pecado. O que ele fez foi querer fazer o sacrifício para Deus no lugar de Samuel, e Deus tirou o reino dele. E você diz, uau, e Deus disse, nesse dia te tirou o reino. É verdade, depois ele foi consultar uma feiticeira, mas antes disso Deus já tinha cortado o reino dele. Por algo que, se nós comparamos no nível humano, eu digo, uau, ser homicida é muito maior do que fazer uma coisa para Deus que não te consentia fazer. Mas, no entanto, não é isso. O maior problema de Saul foi o problema que Saul foi ungido para ser rei. E Saul, tudo que Deus queria que ele fosse um rei de Israel. E ele podia fracassar em muitas coisas, mas não poderia jamais fracassar como rei de Israel, porque Deus ungiu ele para isso. Davi também foi ungido para ser rei. E Davi fracassou em muitas coisas, mas Davi não fracassou como rei. Foi rei a vida toda e morreu reinando. Então você tem que entender que todo mundo foi chamado. Por exemplo, aqui nós vimos alguns músicos cantando, coro. Deus te chamou para tocar guitarra, o baixo, o que for. Você é uma bênção. E talvez o povo diz, mas ele fracassa naquilo. Olha, Deus até te tolera, mas não fracassa como guitarrista. Agora, se você foi chamado para tocar guitarra, é um bom pregador, e faz tudo na igreja, menos tocar guitarra, para Deus, você já está fora. É uma bênção, irmão, mas no dia que chega aqui, não está, chega atrasado, não pude tocar porque Deus diz, olha, elimina, mas ele é bom o quê? Eu chamei ele para guitarra.
E se ele fizer tudo bom na vida e fracassar na guitarra, para Deus diz, elimina, já não quero. Esse microfone foi feito para quê? Eu posso usar ele para muita coisa, até para bater na cabeça de alguém que seja um inimigo. Se eu não tiver outra arma... Mas esse microfone foi feito para transmitir a minha voz. E se esse microfone não estiver funcionando para o que ele foi desenhado, joga no lixo. Mas foi bonito, foi caro, não importa. Eu, quando falo, não escuto a minha voz, joga no lixo. Saul foi chamado para ser rei. E Saul deixou o palácio para viver nas cavernas. O maior tempo da vida do Saul, quando alguém buscava... Você imagina, irmão, os embaixadores vindo, chegamos aqui para falar com o rei. Onde está Saul? Ele está na caça. Caça? Rei anda caçando? Sim, ele anda caçando a cabeça de Davi. Ele não, essa noite ele não dormiu em casa, nem essa, nem a outra, nem a outra. Ué, aonde que ele anda? Ele anda dormindo lá dentro de uma caverna. Eu disse, esse já não serve. Eu chamei ele para o palácio, ele anda lá nas cavernas caçando Davi. Eu não chamei ele para ser caçador, eu chamei ele para reinar. Você me está entendendo? Deus disse, o erro dele foi isso. Deus chamou ele para ser rei. Um dia ele disse, eu vou ajudar. Samuel não chegou, eu vou fazer um sacrifício. Ei, eu não te chamei para fazer sacrifício. Mas sacrifício é bom, mas não é teu trabalho. Sai fora, eu te corto o teu reino. Você não entendeu a coisa. Faça uma coisa, mas faça o que Deus mandou. E faça bem. Faça bem. Eu sei que tem muita coisa que eu fracasso na minha vida. Uma coisa eu sei que Deus me chamou para ser pregador. Então isso eu tenho que fazer bem. Para isso eu não posso dizer, dar desculpa, é que eu não posso pregar. Estou mal da garganta, por favor. Para isso Deus me chamou. Para pregar. E me chamou, vai aqui, vai ali, eu vou. Para isso Deus me chamou. Se eu fracassar em tudo mais na minha vida, eu não posso fracassar naquilo que Deus me chamou. Você tem um chamado de Deus. Lá no céu nada vai receber galardão por título, vai receber galardão pela fidelidade naquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para ser diácono, para estar lá na porta, seja fiel. E Deus lá no céu vai te chamar e dizer, bom servo fiel, porque eu te chamei para uma coisa, e aquilo que eu te chamei você fez e fez bem. Entra para o reino, para o gozo do teu Senhor. Seja fiel, dê um aplauso forte ao Senhor. Não esteja buscando título, fazer coisa que não te compete. Faça o que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para cuidar das crianças, cuida. Faça um bom trabalho. Lá no céu, não pense que o meu galardão vai ser maior do que o teu, porque eu fui pastor e você cuidou de criança. Esquece. Lá no céu, Deus vai galardoar pela fidelidade. Deus te chamou para cuidar de criança, faça com orgulho, com alegria, e lá no céu o teu galardão será grande, porque para o que Deus te chamou, você serviu a Deus. Nessa porção aparece Saul, e Saul começa a história dele como até um fracassado. E tudo começou na vida de Saul no dia que o pai perdeu os seus jumentos. No dia que os pais perdeu os seus animais, a Bíblia diz aqui que no dia que o seu pai perdeu os seus animais, então o que passou? Mandou que o filho fosse buscar os animais que haviam perdido. E ele foi, obedientemente, ele foi buscar esses animais que haviam sido perdidos. E buscou, e buscou, e buscou, e não os encontrou. As jumentas do pai dele era a prioridade da vida de Saul. E ele saiu buscando as jumentas, e todo lugar que ia era uma decepção. Passou vários dias buscando e não encontrou. A tal ponto que um dia ele disse, vamos voltar para a casa do meu pai. Vou voltar fracassado, porque não encontrei o que eu ia buscar. A primeira grande lição que eu entendo aqui, irmãos, é que às vezes na nossa vida, isso é para aqueles que estão perdendo alguma coisa. Algumas vezes Deus permite que você perca alguma coisa para que você encontre uma coisa melhor. Por alguns dias, era uma tristeza para Saul que ele perdeu as jumentas. A tristeza maior é que ele buscava e não encontrava. Deus estava escondendo as jumentas dele. Saul ia para aqui, as jumentas iam para lá. Ele vinha para lá, as jumentas iam para outro lugar. Disse, não pode ser. Era o propósito de Deus que ele não encontrasse